Olá, tudo bem? Vamos bater um papo aqui sobre possibilidades de atuação no direito digital? Mas para a gente começar, eu quero contar primeiro uma história aqui para vocês que é muito interessante, que me abriu muito a mente nesse sentido de buscar novas áreas de atuação e da importância disso, que é justamente a importância de a gente estar na vanguarda do mercado. Às vezes você pode achar assim, não sei se tem tanta vantagem assim em atuar em demandas específicas do direito digital, se é melhor procurar uma coisa mais tranquila, assim, que é mais comum, ou se vale a pena também estudar aquelas demandas mais diferentes, né? E aí eu quero te contar essa história porque fez muita diferença na minha vida e na minha forma de enxergar o mercado. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir para uma conferência de gestão de escritórios de advocacia nos Estados Unidos. Aconteceu no Texas essa conferência. E aí depois eu peguei o contato de uma das palestrantes lá, né, que estava falando de gestão de escritório, e ela era gestora de um escritório de advocacia em Nova York, e coincidentemente eu estava indo passar uns dias em Nova York também, e ela se dispôs, né, eu fui parabenizar ela após a palestra, eu falei que ia conhecer Nova York, ela falou assim, passa lá no escritório, né, a Nova Yorkina super disponível, na verdade Nova Yorkina só de morar, porque ela é, na verdade, egípcia, essa gestora, a Nádia. E ela falou, passa lá no escritório, me avisa quando você estiver lá, vamos combinar, eu vou te apresentar o escritório, te contar um pouquinho da nossa história. Eu falei, ótimo, né? E falei com ela, combinei tudo direitinho e estive lá no escritório, na Madison, conversando com ela. Esse escritório se chama Beveridge e Diamond. Então, ela me apresentou e ela mostrou um pouco do como que eles funcionam. Se você digitar aí no Google Beveridge e Diamond, o site deles, a primeira coisa que você vai ver é que eles escrevem assim bem grande. Não somos um escritório tudo. Somos um escritório que trabalha com environmental law, que é o direito ambiental. Então, o foco deles lá é direito ambiental. Qual que é o detalhe? Eles são um escritório, gente, da década de 70. O que que era o direito ambiental na década de 70? Não era nada. E hoje em dia a gente sabe o quanto a gente tem grandes preocupações ambientais no Brasil e no mundo. Então, de tudo que ela me contou da história do escritório, que eles atuam exclusivamente com direito ambiental, e são 11 unidades, se não me engano, nos Estados Unidos, tem em Nova York, tem em Austin, no Texas, tem em Washington, tem em Seattle, várias cidades ali, eles têm sede do escritório, eles tiveram uma visão de mercado ali. Bom, hoje o direito ambiental não vai ser o que vai rentabilizar, mas a longo prazo isso aqui vai ser uma super fatia de mercado e a gente vai ter uma possibilidade muito grande de se estabelecer, porque a gente está saindo na frente de se estabelecer como um escritório nessa área aqui e ganhar muito bem, né? Tanto é que eles são uma banca extremamente premiada hoje nos Estados Unidos por causa dessa visão de mercado. É claro que às vezes não vai dar para você fazer isso, né? Eu vou abandonar 100% que eu faço e vou atuar só com metaverso agora, só com NFT agora, só com inteligência artificial. Não é assim. E nem vou te recomendar isso. A questão é, olhe com cuidado, com carinho, com uma visão diferente para essas demandas do direito digital. Porque às vezes vai ser uma possibilidade de você criar um escritório de advocacia que vai se sustentar a longo prazo, que vai assumir uma posição de vanguarda no mercado. Isso pode ser extremamente interessante. O desenvolvimento do Beveridge Diamond ele foi praticamente simultâneo ao desenvolvimento das leis ambientais nos Estados Unidos, o que mostra para a gente que existe um outro desafio em a gente atuar também na vanguarda, que é a questão de que a gente não tem respostas muitas vezes. No direito digital tem muita coisa que é assim. Tem coisa que você já tem resposta, né? Vamos dizer assim, coisas referentes a consumidor no digital é mais fácil, né? É mais tranquilo. E outras você não vai ter. Proteção de dados agora, o tema está se definindo melhor no Brasil, você não tem precedente judicial suficiente para entender como vão ser tratados determinados temas, como, por exemplo, da responsabilidade civil, metaverso, NFTs, inteligência artificial, nem se fala, não tem nem marco civil de inteligência artificial ainda, mas são os desafios de estar na vanguarda, mas a gente colhe também os benefícios de estar na vanguarda, que é pegar um mercado limpo, beber água limpa, né? Sem a competição exagerada. Então, fica essa história para vocês de inspiração no início, antes da gente falar das possibilidades de atuação no direito digital. É claro que existem outros grandes mercados que vão ser inaugurados no direito, não só o direito digital, tem muita coisa promissora aí, o biodireito, o direito bélico, muita coisa que a gente pode pensar como promissora, o direito das novas tecnologias de uma forma geral. Mas vamos falar especificamente do direito digital, que é uma das áreas mais promissoras para sempre, né? O que que é o direito digital? Primeiro ponto. O direito digital, e aí que eu trago um conceito para vocês da Patrícia Peck, que é um dos maiores nomes, se você não conhece, procura lá, pesquisa, tá?
O direito digital consiste na evolução do próprio direito, abrangendo todos os princípios fundamentais e institutos que estão vigentes e aplicados até hoje, assim como introduzindo novos institutos e elementos para o pensamento jurídico em todas as suas áreas. Então, ele não é uma área, assim, completamente diferente. A gente vai entender o direito à luz da era digital. Ele vai entrar no direito civil, ele vai entrar no direito autoral, ele vai entrar no direito constitucional, no direito empresarial, no contratual, econômico, financeiro, tributário, penal, internacional, tudo que vocês pensarem. Essa é a grande vantagem, uma das grandes vantagens do direito digital. E aí, quando você fala assim, Camila, eu não sei bem quais são as possibilidades de atuação no direito digital, eu não tenho clareza disso. É isso aqui. É você entender que, bom, independente da área que você gosta de atuar, que você já atua, que você já tem experiência, você pode trazer o direito digital para dentro dessa área, para dentro da sua experiência. Em qualquer área ele vai caber, porque ele é a evolução do próprio direito. E aí, a gente pode pensar, por exemplo, em algumas áreas específicas, né? Aliás, primeiro, algumas características do direito digital. Ele é um direito que não tem fronteira física. Então, a gente vai perceber que, por exemplo, eu trabalho muito com proteção de dados. Eu, cada vez mais, estou estudando legislação de fora do Brasil. Legislação dos Estados Unidos, legislação da Europa, algumas da América Latina também. Tanto para compreender o contexto, como, por exemplo, no caso da Europa, né, que a nossa LGPD ela foi completamente inspirada no GDPR, que é o General Data Protection Regulation da União Europeia, a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. O que a gente vai ver aqui provavelmente já aconteceu lá. Já tem autoridades de proteção de dados nos países lá que já estão interpretando, que já estão aplicando, que já estão funcionando, e a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela bebe dessa fonte. Então, é a gente lembrar que o direito digital, como as coisas acontecem na internet, a internet não tem fronteira física, o direito digital, muitas vezes, ele vai transcender as fronteiras físicas e a gente vai ter que entender como é que a gente vai conectar esses pontos de legislação e de regulação brasileira e fora do Brasil, tá? O direito digital ele é muito ágil, muito dinâmico, então tem que ficar sempre de olho, ficar atualizado. Ele tem uma aplicação extraterritorial, exemplo básico disso. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados tem aplicação extraterritorial. Ele é formado em torno de entendimentos jurisprudenciais. Por quê? Justamente porque ele é muito ágil. Por ele ser muito ágil, as coisas se transformam muito rápido, não dá tempo, muitas vezes, de esperar sair uma lei nova a respeito de determinada temática. Ele meio que vai se autorregulando ali conforme os entendimentos jurisprudenciais que vão surgindo a respeito de determinado tema. Isso é muito legal. Isso te induz a, né, já te mostra que você vai ter que estudar bastante, jurisprudência. Vai ter que estar por dentro ali da jurisprudência dentro da sua área de concentração, né? Que é um banco de jurisprudência dentro da sua área de concentração. E ele precisa de respostas rápidas, justamente por isso ele não pode aguardar a edição de uma nova lei também, muitas vezes. Eu vou sugerir algumas bibliografias aqui para vocês depois também, para facilitar esse estudo, para complementar esse estudo, até porque o direito digital é o único direito, o digital é a única possibilidade de futuro para o mercado, de uma forma geral. É impossível, eu não consigo imaginar, eu não sei você, se você consegue imaginar a sociedade retrocedendo em termos de uso de tecnologia, de ferramentas, de evolução tecnológica. A tendência é que a gente esteja cada vez mais imerso nisso, né? Tá aí o exemplo de metaverso, que foi a bomba do ano passado, ChatGPT esse ano, inteligência artificial, né? Vamos começar, então, com uma das possibilidades de atuação, que é dentro do empreendedorismo, da área de negócios. Então, a gente vai ter como uma das possibilidades fortes de atuação, que é uma coisa que a gente faz bastante aqui no escritório, é trabalhar de forma extrajudicial, inclusive, tá? É você prestar consultoria para negócios inovadores, para negócios que envolvem tecnologia. Pode ser startup, pode ser um e-commerce, pode ser um marketplace. Todo negócio que envolve tecnologia, ele precisa de um advogado que entenda de tecnologia. Ah, Camila, mas isso é só direito empresarial com a necessidade de entendimento de tecnologia. Gente. O direito digital é um upgrade do direito, é a evolução do direito. Eu pegar o direito empresarial e fazer uma evolução nele para que eu tenha inserção dos elementos tecnológicos. E é por isso que você vai, né, tanto a questão legislativa quanto de tecnologia mesmo. É por isso que você precisa entender de tecnologia também, né? Você não vai ser um especialista bitolado, você vai ser aquele especialista que vai pegar ali
o estudo de várias outras áreas também, né? Meio que um generalista, depois a gente vai conversar mais sobre isso, para poder conseguir resolver problemas complexos aqui dentro do ambiente de empreendedorismo, de empresas, corporativo, que vai demandar um advogado que entenda do corporativo, que entenda do empresarial, no contexto do digital. É isso que você vai fazer. Startup foi uma coisa que a gente fez bastante aqui no escritório também, né? Hoje o mercado de startup deu uma queda provisória, tá? E você pode buscar um pouquinho, entender o que que são startups, até porque vocês entender o que que é a gestão estilo startup, o estilo startup vai te ajudar muito a auxiliar na consultoria jurídica também de empresas que buscam esse movimento mais ágil, assim, de inovação e de tecnologia, tá? Então, eu recomendo duas obras para vocês aqui nesse sentido, para entender o que que é um negócio no mundo de hoje, que é um mundo que vai envolver, né, um negócio que vai envolver tecnologia, que vai envolver inovação contínua e que vai envolver uma gestão ágil. Recomendo dois livros do Eric Ries, que é o Startup Enxuta, do Eric Ries, o guia passo a passo, né, para, aliás, não, deixa eu ler, eu tô com ele abertinho aqui no cantinho, deixa eu ler aqui o subtítulo, A Startup Enxuta, como os empreendedores atuais utilizam inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. E quando você entende isso, você consegue ser o advogado que vai dar respostas para esse negócio. Então, por exemplo, a gente tem questões trabalhistas difíceis em um negócio que utiliza inovação contínua e tecnologia. Por quê? Porque a retenção de talentos acontece de uma forma diferente. Muitas vezes com contratos diferentes que nem são contratos de trabalho, que não são relações trabalhistas típicas, e você vai ter que começar a pesquisar sobre isso, né? Você vai ter que fazer, por exemplo, um contrato de vesting. Então, já é um ponto para você poder começar a entender ali melhor como que funciona. A gente tem hoje, já entrando um pouquinho em legislação, para você pesquisar depois, a gente tem uma lei complementar de 2021, que é um marco legal das startups do empreendedorismo inovador no Brasil, para te ajudar nesse cenário aí de embrenhar para o mundo do empreendedorismo tecnológico, se você quer fazer isso como uma área de concentração, por exemplo. Então, você já pode pesquisar. É interessante você lembrar, quando você está pensando em possibilidade de atuação do ponto de vista de negócio, de direito empresarial, corporativo, empreendedorismo, que você vai ter diversos braços. Por quê? Você vai ter diversas demandas jurídicas, que são demandas jurídicas de negócios tradicionais, só que aplicada à tecnologia. Então, você vai ter que lidar com relações societárias no contexto de tecnologia, você vai ter que lidar com governança corporativa no contexto de tecnologia, com tributação digital, ou com tributação dos serviços que até então não se entende bem como vão ser tributados no Brasil. Para quem gosta do tributário, tem experiência, é uma boa possibilidade. Você vai ter que lidar com propriedade intelectual aqui também, né? Registro de marca e propriedade intelectual, também no que diz respeito às mídias digitais. Você vai lidar com relacionamentos de uma forma geral, e aí quando eu trago aqui o parênteses de relacionamento, né? O que que ele quer dizer? Toda forma de contrato. Tudo que você pensar que envolva necessidade de formalizar uma relação, vão ser contratos nessa área, nesse contexto novo de tecnologia, nesse contexto digital, eles precisam de um bom contratualista, que entenda, né, os fundamentos do contrato no Brasil, mas que entenda também do cenário, para adaptar, para trazer cláusulas específicas, para trazer cláusulas de proteção de dados, por exemplo, não é só falando por alto, porque tem muito mais que envolve ali a questão dos contratos, contratos com prestador de serviço, com fornecedor, os NDAs, uma série de situações em que você vai ter que entender um pouco de tecnologia para lidar com esses novos contratos. A questão das relações trabalhistas também, um ponto que pega muito aí, eu não sei se você acompanha, são as discussões a respeito de, bom, e o motorista de Uber, tem ou não tem vínculo trabalhista? É reconhecido ou não é reconhecido? Isso é discutido no Brasil, no mundo inteiro, e são esses os desafios do ponto de vista de direito do trabalho, se é algo que você gosta, né, que você vai lidar no que diz respeito ao direito digital. Privacidade e proteção de dados, que é um dos temas que está mais em alta. Eu atuo muito com privacidade e proteção de dados aqui, eu acredito, aposto fortemente nesse mercado. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de 2018. Em 2018, eu tinha pouquíssima demanda. Em 2019, que ela nem estava em vigor, eu já comecei a adequar empresas aqui no escritório. 2020, 2021, entrou em vigor todas as sanções. 2023, gente, esse ano agora, tá loucura, loucura em proteção de dados, porque sai o regulamento de dosimetria e aplicação das sanções da LGPD.
que a ANPD publicou, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, agora, a galera está numa corrida louca para poder fazer a adequação. É um mercado que está crescente, não só, e aí eu já deixo aqui os detalhes, não só para serviço de implementação, de adequar uma empresa à LGPD, não. Você tem o serviço de DPO, que você pode oferecer, que é o encarregado de proteção de dados. Você vai ter defesa em processo administrativo, que vai aparecer muito agora, e você vai ter questões judiciais contencioso envolvendo a LGPD, tanto em questões de responsabilidade civil, de indenização, para você estar do lado da empresa que violou, que foi vítima ali de um incidente de segurança, quanto também para você defender o direito do titular. É muito parecido, aliás, com a relação de consumidor, né? Você pode advogar para a empresa, na área de consumidor, ou você pode advogar para o consumidor. Então, fica de olho nessa demanda. Ainda pensando em corporativo, né? Você vai pensar talvez também em compliance de dados, gestão de riscos, tudo isso vai envolver, né? Um ponto interessante, o regulatório, tá? Quando você entra em cenários específicos, né? Vou atuar especificamente com empresas da área de saúde, do agro, de finanças, né? Segmentos que são muito regulados, você vai ter uma necessidade ainda de se aprofundar também em regulatório, mas lembrando que todo o regulatório hoje em dia ele também está muito voltado para a tecnologia. Exemplo, sandbox regulatório da CVM no mercado financeiro, né? E, gente, não preocupa assim, nossa, eu nunca ouvi falar nisso que a Camila está falando, né? Vários pontos aqui. Essa aula é investigativa, é para te aguçar a curiosidade. É para você perceber em que mundo você está entrando, né? E a partir daí você vai desenvolver as suas pesquisas curiosas, investigativas. E entender, bom, eu sou da área financeira, não, então esse aqui eu já ouvi falar, CVM, Centro Regulatório, eu vou para lá. Então, vou me estabelecer ali como área de concentração inicial. Ou não, eu sou do trabalhista, ou sou do contrato. Aí, a partir daí, você começa a funilar. Estou primeiro só abrindo aqui as possibilidades para você, tá bom? Depois eu deixo indicação de livro também, de startups para vocês, tá? Eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a proteção de dados também. Por quê? Porque eu aposto bastante na proteção de dados, mesmo que você não vá defini-la agora como área de concentração para você, mas não existe advogado que não vai responder perguntas sobre isso, especialmente se você já atua com empresa. Se você tem empresa no seu portfólio, 100% das empresas que estão no seu portfólio hoje vão precisar desse serviço de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode oferecer. Ah, Camila, eu não tenho certificação, eu não tenho capacidade técnica para oferecer ainda. Eu estou aqui também. Vamos fazer isso em parceria. Não quer fazer comigo? Conhece alguém? Procura alguém que já é especialista nisso e oferece. Não deixa passar a oportunidade de agregar esse serviço no seu portfólio, especialmente se você já atua com empresa. Você já tem empresa no seu portfólio, independente do segmento. Por quê? Depois, isso eu já vi que alguns colegas falando, tá, gente? Que eu já conversei aqui em Goiânia. Colegas que atuam, por exemplo, na área médica. Eu tenho 2 colegas que eu conversei que atuam exclusivamente na área médica. Com clínica, com hospital. E aí eu cheguei e falei assim, olha, oferece o serviço. Fala da necessidade de adequação. Tô aqui, vamos fazer a parceria. Eu acredito muito em parceria, tá, gente? Tem que adequar. Aí eles falam assim, ah, não, mas se eu for falar vai dar mais trabalho para mim. Opa, peraí. O seu cliente confia em você. Se você não falar para ele que existe uma lei que ele é obrigado a se adequar, a cumprir, às vezes ele não tem ideia de que está acontecendo. Depois, quando der o problema, onde que ele vai? Ai, doutor, você não falou para mim que eu precisava olhar para isso aqui, privacidade, proteção de dados, LGPD. Então, primeiro ponto, eu foco muito aqui na LGPD, por quê? Mesmo que você não vá definir como área de concentração para você, até porque parece, quando você está muito nessa bolha, né? Parece que todo mundo agora quer falar que é especialista em LGPD. Não vou definir como área de concentração, Camila. Ainda assim, você vai encontrar mercado. Mesmo que não seja para você fazer sozinho. Mas você vai encontrar a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né? Em parceria. Especialmente se você tem empresa no seu portfólio, CNPJ no seu portfólio. A LGPD vai interferir em tudo, gente. Nas relações de consumo, nas relações trabalhistas, no compliance, nos direitos fundamentais, nos contratos, vai ter que adequar tudo quanto é tipo de contrato que vocês pensarem. Responsabilidade civil, na parte de crimes também. Então, vale a pena dar uma investigada nessa área também. Lembrando que é bom
fazer uma leitura da lei, se você não conhece, vamos botar uma aulinha aqui mais para frente específica de overview da Lei Geral de Proteção de Dados, passar pelos principais conceitos, tá? Mas está havendo um crescimento exponencial nessa área de proteção de dados, inclusive para treinamentos. E é um ponto que é interessante vocês lembrarem. Aqui você tem diversas possibilidades de atuação, não só no sentido assim de vou focar mais no direito digital trabalhista, no direito digital com computação digital, na propriedade intelectual no mundo digital, mas também no seguinte sentido, você pode ser contratado por grandes empresas, você pode oferecer serviço para grandes empresas, né? Você vai mandar currículo, você vai mandar proposta, você pode oferecer um serviço específico que é o de treinamento, é a área educacional, que é forte. E treinamento corporativo saiu recentemente, né? É uma das maiores buscas no Google hoje, por treinamento corporativo. E a área de LGPD é forte para isso, para treinamento corporativo. Como outros também no direito digital. Você pode se embrenhar com um serviço aí da área de treinamento corporativo, se você é bom, se você já tem expertise, se você gosta de falar em público, é uma boa possibilidade de atuação, tá? Vamos pensar aqui mais um pouquinho, falei do serviço de DPO para vocês, e eu quero lembrar vocês que, assim, demanda no direito digital está crescendo em todos os lados. Então, não importa se você vai para o consumidor, se você vai para o contrato, se você vai para o trabalhista, se você vai para a tributação, para a propriedade intelectual, para assessorar negócios digitais, para ações, por exemplo, né? Uma coisa que a gente faz bastante aqui no escritório. Vale a pena você procurar, porque é um dinheirinho mais rápido, né? É uma ação mais rápida, que você não demanda um conhecimento específico demais, né? O que é? Para a conta de Instagram, de perfil de rede social que é hackeado, ou que o Instagram derruba indevidamente. E geralmente eles são péssimos no suporte, então a gente consegue entrar rapidinho com uma medida judicial para devolver isso. Principalmente, aí eu já deixo a dica para. Ó, gente, essa dica aqui não é nem de professor, isso aqui é de amiga, tá? Essa dica aqui é coisa interna nossa aqui que a gente faz. Se for, foca nas contas profissionais, tá? Tem gente que usa o Instagram para vender. Que aí você prova que foi indevido, que não houve resposta, você pede uma liminar para poder recuperar o acesso à conta, e no final você pede uma indenização e comprova os prejuízos que você teve. Então você cobra um valorzinho X ali para dar entrada na ação, e aí foca lá também no êxito, pode ser bom, que é a indenização que o cliente pode receber. A gente tem vários aqui no escritório nesse sentido também. É legal. Um ponto interessante, né? Se você quer, tá 100% certeza que você não quer nunca mais atuar no contencioso, ok. Mas o direito digital não é só para fugir do contencioso, não. O contencioso, ele aparece por aqui. Inclusive, eu não gosto, tá, também, de processo. Eu não sou muito fã do contencioso. A gente tem contencioso aqui no escritório, mas eu não costumo pegar. Tem outra pessoa aqui que resolve essa parte do contencioso. Mas eu tô vendo que eu vou ter que também retornar um pouco às origens aí do contencioso, em função das demandas, por exemplo, de proteção de dados que vão surgir muito altas nos próximos meses e anos, né? Responsabilidade civil vai vir bastante, né, de LGPD. Então, o contencioso também, não é que você precisa abominar ele mais, né? Mas é focar. Tem coisa que vai fazer sentido você atuar de forma forte no contencioso. E tem uma frase que a gente fala muito na advocacia que é o seguinte, que o extrajudicial, né, o consultivo, ele paga muito bem as contas do mês, mas o que troca o carro, que compra o apartamento, que vem bolado de dinheiro de uma vez, geralmente é o contencioso. O contencioso vem bolada. Pensa em outros serviços também, tá? Se você for partir para essa área mais diferentona, inteligência artificial, decisões automatizadas, NFT, metaverso, né? Isso você vai começar a pensar a partir de agora, se é um pouco do seu perfil também. Isso não é lenda urbana, tá? Eu já fiz parecer aqui para a empresa minha que eu estava adequando a LGPD e eles começaram a usar a solução de metaverso, já fiz parecer para a solução de metaverso que eles estavam usando do ponto de vista de privacidade e proteção de dados. Eu tenho cliente fixo, gente, assessoria mensal fixa, contrato já renovado, inclusive, de meses aí, já renovou para mais tempo, né? Acho que tem mais de ano já, de um cliente que desenvolve NFT. Não é lenda urbana, tá? Se for a sua intenção partir por essa área assim mais diferentona também, né? Você já começa a pensar aí, vale a pena dar uma pesquisada. Só que você tem que lembrar, claro, que não é uma coisa que vai rentabilizar muitas vezes de imediato, né? E se você for partir para essas áreas mais diferentonas e querer ficar mais específico nisso, uma boa possibilidade de serviço é você fazer parecer técnico para outros advogados.
A parceria é uma coisa que você pode adotar muito também, que você vai começar a entender aqui, né, onde é que eu vou encontrar pessoas, clientes, potenciais clientes para oferecer serviço de direito digital. Você vai achar também potenciais parceiros aí. Se você quer atuar, por exemplo, com LGPD, especificamente com LGPD, você vai começar a pesquisar na sua região, nos seus contatos, quem é que você pode sentar junto aí e falar assim, ó, fulano, você é do escritório aí X, vamos oferecer parceria, vou te oferecer uma parceria aqui, vamos oferecer serviço de LGPD para os seus clientes, né? Ou você pode oferecer pareceres técnicos em todas as áreas. Que eu contrato aqui no escritório, por exemplo. Porque se eu estou, por exemplo, cuidando, como já aconteceu aqui, de um negócio digital, que é uma health tech, que é uma startup voltada para a área da saúde, né? Eu tinha uma aqui de teleradiologia muito legal. Eu não tenho alguém interno aqui de regulatório da saúde. Então, eu preciso de um especialista. Nem que seja para me dar um parecer, para ver se a gente está indo pelo caminho certo e para ver também para qual parte da regulação específica da área da saúde eu tenho que olhar. Parecer é um serviço legal. Quanto mais técnico e aprofundado você for na sua área de concentração nesse sentido, mais você vai ter outras possibilidades de serviço para oferecer, inclusive oferecer parecer, consultoria, coordenação técnica, é uma coisa que eu faço aqui no escritório. Às vezes eu tenho um escritório de advocacia que fecha o contrato de LGPD e fala assim, eu quero só coordenação técnica, eu quero só revisão, né? Ah, a gente até faz aqui, mas a gente não tem tanta segurança, então eu quero contratar seu serviço para revisão nosso. Auditoria. Gente, tem muita coisa para pensar, tá? Reflita aí, pesquise mais, vê o que te interessou. Essa aula é de curiosidade investigativa. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aberto aí sua mente para as possibilidades de serviço dentro do direito digital. E vamos em frente, vamos seguir pesquisando e definindo a nossa área de concentração e vamos seguir também com essa mentalidade de que tem muita coisa para fazer no direito digital. Não é lenda urbana, não é uma coisa assim que não existe como atuar, existe demais. Mas você precisa encontrar o seu caminhozinho aí, tá? E conte comigo nessa jornada.